Olá, este é o Catedrático Podcast, o podcast do conhecimento, do saber, da ciência, da inteligência e de pessoas famosas, notórias, ícones. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que é ícone da noite paulistana, da bandeira LGBTQIA+, de tantas outras coisas. Uma pessoa muito bacana que eu sou fã. Salete Campari. Que prazer ter você aqui, Salete. Gente, o prazer é meu. Depois de uma apresentação dessa, o que é que eu posso falar mais? Tomar água e o café e ir embora, né, gente? A gente tem muito para conversar, muito mesmo, porque para te entrevistar eu pesquisei bastante e uma das coisas que eu fiquei super curioso, eu não sabia de você, e olha que eu sou teu fã, é que você foi professora de matemática. Isso, eu me formei. Mas antes de ser professora de matemática, que já a gente vai para essa aula, eu fiz desenho de comunicação na escola Carlos de Campos, uma escola de freira. Eu comecei a estudar lá em 85 para 86, ainda era ditadura, né? Uhum. E eu entrei para estudar no curso de desenho de comunicação lá. Depois eu fui trabalhar na Caixa Econômica Federal e eu falei assim: eu tenho que ter um curso que vá dentro do que eu estou trabalhando. Aí eu fui fazer matemática. Mas por que matemática? Você sempre teve facilidade com contas? É porque eu sempre pensei em ganhar muito dinheiro. Então você Porque você sabe, como você é da educação, faz um programa voltado para a educação, tudo a gente no Brasil depende de um bom professor. É para você ser um médico, é para você ser um engenheiro, é para você ser um astronauta. O que você faz? Você precisa ter um professor para te ensinar. E no Brasil, o professor não é tão remunerado. Então, eu trabalhava na Caixa Econômica Federal, falei, eu vou trabalhar na área de... Vou me formar em matemática, porque posso fazer cálculo, fazer pós-graduação em cálculo e subir dentro da Caixa Econômica Federal. Mas, de repente, a veia artística falou mais alto. Eu comecei a trabalhar, aí fui fazer um estágio dando aula durante 6 meses, porque hoje eu nem sei como que é, porque era em 87, 88, 89, para você se formar, você tinha que dar aula. Aí eu fui dar aula, quando eu terminei meu curso, eu comecei a dar aula de reforço particular. Aí eu dei um bom tempo aula de reforço. Fiz muitos amigos, tanto é que minha costureira hoje, que costura para mim há 40 anos, eu dei aula para os filhos dela e a gente fez uma grande amizade. Mas não era o que eu queria, porque já naquela época o salário de um professor não era muito bom, a gente estava sempre em greve, todo mundo naquela correria, e educar é para quem de verdade tem esse dom. E não era o meu dom era as artes mesmo. Eu devia ter ido para o teatro, para o cinema, que depois eu vim fazer isso também. Mas meu sonho, porque minha mãe era professora, eu tenho 3 irmãs professoras, então eu falei, eu tenho que ser professora também, eu acho que estava no sangue. Foi tipo, meio que influenciada pela família essa decisão de fazer matemática, além de querer ganhar dinheiro com isso. Na verdade, não foi nem da minha família, era da minha família. Mas eu era casado, eu tinha um relacionamento estável, seguro, e eu queria fazer arte. Ele falou, com arte você não vai ganhar dinheiro. Você já está na caixa, faça matemática que um professor sempre você vai ter trabalho. Então eu falei, é isso que eu vou fazer. E terminei não usando, né? Que eu usei por pouco tempo. Mais uma vez, professor, sempre professor. Estou sempre junto com a deputada estadual, professora Bebel, que foi presidente muito tempo da POS, e hoje é vice-presidente, e eu estou em todos os movimentos sempre lutando em prol de um salário melhor para a educação do Brasil. Você não deixa de lutar pela classe. Não, sempre. Eu acho que onde os professores estão, onde estão reivindicando um salário melhor, porque a base de tudo é uma boa educação. Um Brasil de verdade se faz com educação, cultura e saúde. Eu acho que esses são os passos que se faz para se ter um país de primeiro mundo. Eu acho que como eu conheci a Bebel e vi que a educação é o que move tudo, a saúde hoje com o ministro Padilha, que também está aqui, é meu amigo. Então eu sempre vi que um país que tem uma boa educação, que é base de tudo, saúde boa, o resto cultura, corre atrás. A gente corre atrás. E cultura, porque eu sou da cultura, eu sou das artes. E a gente viu que a arte, quando veio a pandemia, a arte foi o que salvou, foi o que deixou as pessoas mais... Deixou a vida menos sofrida, né? Menos sofrida no momento onde a gente estava perdendo
centenas até milhões de pessoas pelo mundo inteiro, a única coisa que a gente tinha era a TV repetindo alguns programas e a internet, que é o que a gente está fazendo agora, que entrou na casa sem perigo. Então, eu acho que cultura é fundamental em qualquer país. Às vezes o pessoal fala, quem não está vivendo, vai você ir no teatro, você ir no circo, você ir em qualquer lugar, no museu, você está adquirindo conhecimento. E a única coisa que nunca ninguém vai tirar de você é o conhecimento. É verdade. O cara pode te roubar o celular, pode te roubar o colar, mas conhecimento não tem como, Não né? tem como. Se você... Eu sou uma pessoa do teatro. Eu gosto de estar no teatro, eu gosto de assistir. Porque às vezes até no teatro, às vezes não sempre, no teatro você pode viajar o mundo. É como a internet hoje, você está em casa, mas você pode ver o museu do mundo inteiro, você pode ver cinema, teatro. A TV nos leva a isso. Então, por trás de uma TV, por trás de um computador, tem pessoas, tem ser humano trabalhando. Então, eu acho que isso é a fábrica dos sonhos, né? Sim. E você falou, né, que quis fazer matemática porque tava com o interesse, né, de ganhar dinheiro, Sim. de até uma certa estabilidade, e aí dá uma louca em você se decidir para a carreira artística, que é completamente o oposto disso, né, porque não dá muita estabilidade, a gente sabe como que a vida de artista é difícil, né, e também não é tanto assim essa questão que todo mundo acha que todo artista é rico, milionário, é uma ilusão, né? Totalmente. E como que você teve essa mudança radical de professor para artista? É porque o LGBTQIA+, já nasce tendo que ser artista para driblar todo tipo de preconceito, todo tipo de discriminação. E eu comecei a lidar com a arte desde criança, que eu sou paraibano, sou de uma cidade do interior, que se chama Araruna, uma cidade bem pequena. Hoje um pouco maior, mas quando eu tinha 9 anos, era outra coisa, era outra realidade. E você ser um LGBT assumido a vida inteira é muito mais. Porque no Nordeste você nasce para ser, quando é um menino, nasce para ser lampião. E eu nasci um menino que queria ser Maria Bonita. Então você tem que lutar com o outro lado da discriminação, do preconceito. Quando meus pais morreram, eu vim para casa do meu irmão. E eu comecei a conhecer o mundo LGBTQIA+, porque se tem uma coisa que eu me orgulho, a minha vida inteira, é de ter muito cedo ter saído do armário. Porque todo mundo se escondeu a vida inteira, as pessoas se escondem por causa do preconceito. E desde os 10 anos eu já sabia que eu era gay, porque naquele tempo não era LGBTQIA+, como... Não é que esteja fácil hoje, mas hoje as pessoas aceitam mais, respeitam mais. Naquele tempo, não. O preconceito era muito maior. Preconceito era muito... Existe o preconceito, existe hoje e demais, porque hoje o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, principalmente dentro da nossa lei, as travestis e as trans. Então a gente tem... E eu sempre me considerei uma trans, mesmo sendo... O meu personagem é uma drag queen, mas o meu eu é muito feminino. O meu dia a dia eu sou muito feminina. Então sempre fui. E... a gente tem que se esconder cada vez mais, porque quando eu saio de casa e tiro essa peruca, o meu cabelo é grande, eu sou muito mais afeminada, porque quando você vê a drag, é uma brincadeira, é uma palhaçada, é um circo, é tudo alegria. Mas para a vida da trans, que é 24 horas, feminina, e tendo que ter o preconceito, a discriminação, a não aceitação em lugar nenhum, é muito mais. Então a gente tem de correr muito mais, lidar muito mais. É só você ver em sua volta, nos seus amigos, nas empresas, quantas travestis, quantas mulheres trans, quantos homens trans você vê trabalhando. É muito difícil. Então, quer dizer, ou a gente vai para a boate, ou a gente vai para o salão de cabeleireiro, ou a gente vai para as áreas que aceitam um pouco mais, que é a maquiagem. A própria arte, né? É, a arte, o meio do teatro. Não que isso seja ruim. É maravilhoso que tem lugar que nos aceita e nos respeita. Mas a gente tem travestis, mulher trans, que são médicas, que têm capacidade, que têm 2, 3 faculdades, e fala 2, 3 idiomas, e não consegue. Porque o lado de lá
nos nega Ainda todas tem essas portas. muita resistência, né? São. E aí o que acontece? O que sobra para a grande maioria? Não tem trabalho, aí faz o quê? Vai para a rua. Vai trabalhar na rua, porque nem todas vai ter aceitação. O que é que sobra para uma travesti que é colocada para fora de casa quando começa a sua hormonização? Que hoje você tem um posto de saúde, hoje você tem onde procurar, mas há 20, 30 anos atrás você não tinha isso, era tudo clandestino, tudo era feito por debaixo dos panos. E sem contar nos anos 80, e quem veio antes de mim ainda tinha uma coisa, que era a ditadura, que nos matava cada dia mais. É só a gente olhar todos os relatos de todas as travestis, todas as mulheres trans dos anos 60, 70 e 80, são poucas que sobressaíram, porque a grande maioria tinha que se esconder. E quantos homens, naquele tempo, eram gays e nunca pôde se assumir que teve que casar, teve que montar uma vida falsa, porque se iludir. Porque não podia dizer abertamente o que era. Só os corajosos de verdade, só as pessoas que de verdade acreditou e lutou para fazer um Brasil diferente, de aceitação e de respeito à diversidade, são os que correram atrás na política, na educação, na enfermagem, que colocaram as caras. E até na televisão tinha um período que tinha galã que era homossexual, não podia falar porque podia perder o papel, né? Muitos. Né? Muitos. Até hoje tem muitos galãs que são LGBTQIA+, que aos poucos vão, depois de 30, 40, 50 anos, que vai dizer, olha, eu sou. Quer dizer, não sou hoje, porque a gente não vira hoje, a gente é a vida inteira. Mas muito tem que se esconder por causa da discriminação, do preconceito, e por causa que se de repente, há 30, 40 anos, um cantor, um artista bonito, assumisse que era um LGBTQIA+, poderia não trabalhar, ficar de fora, por causa do preconceito, da discriminação. E até mesmo apanhar na rua, tinha uma loucura assim. Né? Tinha. Porque era... E quando chegou 82, 83, a partir dos 80, que começou a se falar no Brasil abertamente do HIV, ficou pior, porque a gente ficou, todos LGBT daquela época ficou associada, né? Ficou associada à doença. E isso foi muito triste para todos. E o preconceito que até hoje tem com as pessoas vivendo com HIV, tem o preconceito até hoje. Imagina naquele tempo. Verdade. Então é muito complicado as pessoas dizer que estamos de mão dada, caminhando lado a lado, que a gente sabe que não é isso, que o preconceito existe em todos os lugares. Em qualquer esquina, sempre tem uma pessoa olhando para a gente, nos criticando, qualquer tipo de artista LGBT, em qualquer letra. Se é o gay, ele é discriminado. Se é a lésbica, também é discriminado. Se é a travesti, é muito mais discriminada. A travesti é a mulher trans e o homem trans são discriminados. O que dentro da nossa classe é discriminado, mas mesmo assim que são os bis, são menos discriminados porque consegue meio que disfarçar. Mas muita gente sofreu e sofre até hoje com a falta de respeito com a gente. Porque você não é obrigado a gostar de mim, a ser meu amigo, mas você tem um dever, eu acho que de respeitar. O respeito é muito bom. E eu sempre falo que quando um pai e uma mãe têm um filho, ele quer o melhor para o seu filho. E o que ele quer? Que seu filho seja uma pessoa educada, que respeite principalmente, que é o que um pai e uma mãe pedem respeito. Ele não pede que um filho seja transfóbico, preconceituoso, racista. Ele não pede isso. Então, quer dizer, o tempo vai fazendo você ser isso. Então, ele sempre fala que os LGBTQIA+, são doentes. Mas ser um LGBTQIA+, não é doença. É doença sem ser preconceituoso, sem ser homofóbico, transfóbico e racista. Isso é preconceito, isso é doença. Eu tô vendo aqui eu vejo a Marilyn Monroe.
que tem uma importância enorme na sua vida, Sim. né? Queria que você falasse da influência da Marilyn em você. Olha, tudo na minha vida é por uma causa. Nunca foi assim. Aconteceu na minha vida. Quando eu comecei fazendo espetáculos nas boates, seguindo quem me criou, que eu tenho que dizer sempre, que foi a Miss Biar, que foi quem me lançou no mercado em 82, 83, quando eu comecei a aparecer. A Miss Biar era um personagem que eu amava e ela fazia Hebe Camargo. E eu fazia o quê? Carmen Miranda, Elba Ramalho, Elis Regina, Gal Costa, eram os artistas brasileiros Sim. que eu gosto de fazer ainda mais. Aí um dia um grande diretor de teatro, que se chama Ulisses Cruz, Sim. foi fazer um evento na Boate Dange, na Boate Gentes, onde eu trabalhava, na Avenida Ibirapuera, que eu trabalhei 12 anos lá. Eu trabalhei lá de 1988 até 2000, nessa boate. E o que acontece? Ele fez uma festa e eu fui fazer um personagem de Merle, onde ele falou: você vai fazer a Merle. Eu falei: mas eu faço a Elba Ramalho, não tem nada a ver. E teve um rapaz que me maquiou, e quando eles me maquiaram de Merle para um evento de uma grande empresa, aquilo foi maravilhoso. Eu fiquei irreconhecível, eu fiquei me sentindo bonita, e todo mundo, Salete. E era para eu dublar uma música, Parabéns para Você, que a música entrou e acabou. E eu ganhei um cachê maravilhoso para fazer aquilo. E como eu falo que a gente corre atrás de dinheiro, a vida da gente é dinheiro. Para a gente ficar de bem cabendo e feliz, você tem que ganhar dinheiro para uma boa maquiagem, para uma peruca. E quando eu fiz aquele papel, não tem nada a ver comigo. Quando eu entrei no palco, todo mundo aplaudiu isso e aquilo. E naquele dia, naquele evento, eu fui convidado para fazer 4 aniversários. E a mesma empresa que me contratou para fazer aquele evento me contratou para eu fazer no Rio de Janeiro. E eu fui convidado para fazer também um desfile de moda para Christian Dior, que o Álvaro Garneiro me convidou para fazer no Sul, em Florianópolis. E aquilo para mim foi assim: gente, eu nunca vivi um personagem assim. Eu vou fazer a abertura de um desfile para Christian Dior, que era uma marca maravilhosa. E a embaixadora da Christian Dior no Brasil era Adriana, alguma coisa que eu não lembro o segundo nome, me convidou para fazer. Aí eu comecei a ir para São Paulo Fashion Week, para um monte de coisa. Aí foi uma virada. Eu falei: eu não vou tirar nunca mais esse personagem da minha vida, porque deu certo. Aí no começo eu fazia um personagem 84, eu fazia a Salete Elba, bem engraçado, bem caricata, porque naquele tempo, quando eu comecei, era assim: não tinha drag queen, era ator transformista, as travestis, que eram as bonitas, maravilhosas, e as caricatas, que não era bonita, não era famosa, não, era engraçada, era caricata. E eu fazia a caricata, que era o humor, era para as pessoas dar risada. Vamos dizer que fosse, com todo o respeito do mundo, que eu adoro a arte, era como se fosse o palhaço da festa, fazer as pessoas Sim. rir. Que é o papel que eu mais bato palma e aplaudo, que são os palhaços, porque fazer humor, fazer as pessoas rir é muito difícil. Uhum. E eles tiram de um limão, fazem uma limonada. E aí eu nunca mais parei de fazer. Aí, de repente, o pessoal começava a me chamar de Hebe. Aí, com a Biá, eu comecei a fazer programa de TV, comecei a correr e não parei nunca mais. Foi como se fosse o seu grande amuleto, assim, né? A grande virada de chave mesmo. A própria Hebe, que também tinha um personagem muito loiríssima na TV, e com o Fernando Pires, sempre me levando para os desfiles dele na Hebe. E a Hebe gostou muito de mim. Quando a Hebe sempre fazia evento, me convidava, lançamentos do CD dela. Eu sei, aqui em São Paulo, no Rio, sempre que foi fazer lançamento do CD, me chamava para eu estar de Hebezinha, Hebinha. Falava: olha, a nossa Hebezinha, isso. Então, isso começou a pegar e eu comecei a fazer muitas festas. E isso me ajudou, mas não deixando o meu foco, que era as boates. Eu trabalhei em quase todas as boates de São Paulo. Desde a Túnel do Tempo, a Dange, que fechou agora há pouco tempo, o Nosso Mundo,
Em todas. E como que era, né? Você estava falando que começou em 83, por ali, né? Na noite. Como que era a noite naqueles anos 80, assim? Era mais efervescente do que hoje? Se a noite daquele período que você começou para a noite de hoje mudou alguma coisa, o público? Também tem a questão da segurança, tem uma série de Sim. coisas. Como que você vê do começo e o que você vê hoje, assim, da noite? O que eu vejo do que passou comigo. Eu falo sempre comigo, porque o que é para mim pode não ter sido para outra pessoa, sempre deixando claro. Eu tinha um círculo de amizade muito legal, que graças a Deus era a Miss Biá, que estava sempre comigo, me ajudando. Naquela época, Cacá, de Poli, que foi pessoas que veio junto comigo. Aí tinha... Era muita gente das antigas da Nosso Mundo. Tinha a Georgia, que estava, tinha Greta Star, tinha os artistas daquela noite, que era o pessoal que estava mais presente. Uhum. E eu fiz um ciclo de amizade muito grande. Mas naquele tempo era assim. Houve, como eu falei, ou você era muito bonita para fazer os grandes espetáculos, porque naquele tempo tinha os shows montados. E eu não era bonita. E tinha que ter muito talento para fazer aquilo. Então eu comecei a fazer recepção de festa, fazer telegramas animados. Eu comecei a correr pelos outros lados. E com isso também eu comecei a me vestir de freira para distribuir camisinha. Porque naquele tempo tinha... O HIV estava muito louco e a gente era muito discriminado. Então eu ia para o Parque do Ibirapuera, para os lugares que tinha muita... Os pontos de encontro da comunidade LGBT para distribuir camisinha. Então eu me vestia de freira e falava, olha gente, a gente sabe que a doença está aí, e a gente nem sabia como que era também. Então a única salvação que a gente tem, eu sempre brincava assim para ficar uma coisa engraçada, como padre da horta, para a gente deixar os nossos pecados lá, se confessar e se pecar, aqui eu estou dando a camisinha para você se salvar. Use camisinha, porque a única coisa que a gente sabe hoje que salva da gente não pegar o HIV é a camisinha. Então eu sempre falava, quem se ama, se cuida. Quem se ama, se cuida. Então use camisinha. E o pessoal ainda tinha um Que meio... ideia legal, né, cara? Então, Que atitude bacana. e eu fiz isso durante muito tempo. Depois teve o Lázaro, que era um amigo meu que também veio a falecer com HIV, que começou com a gente. Depois tem o Beto de Jesus, que foi o primeiro presidente da parada LGBT de São Paulo, que também trabalhava e trabalha até hoje com prevenção. E a gente sempre estava arrumando camisinha para a gente colocar nos pontos. Que isso me fez ser uma pessoa mais consciente e dizer assim, para mim, isso eu não estou criticando, nunca vou criticar ninguém. Quem se ama, se cuida, porque hoje a gente tem o PrEP, a gente tem um monte de coisas que a gente pode usar para se cuidar, para se prevenir. Avançou muito, né? Avançou. Mas naquele tempo não tinha. Eu estou falando de 83, 84, 85. Início da epidemia. E sem contar que tinha uma coisa, muita gente tinha preconceito também. Falava, principalmente da gente que era travesti, porque para eles ter uma peruca era tudo travesti, era tudo, não existia drag queen na época. Era ator transformista, ou travesti, ou lésbica. Então, quer dizer, a gente sofria porque estava na cara. Você falava, ela deve ter HIV. Sim. Então, eles não deixavam de lado. Se a gente bebesse uma água, eu senti várias vezes a gente beber uma As pessoas não bebiam no mesmo copo, né? Deixava do lado, ficava com medo. Bota para lavar. Porque achavam que passava, inclusive, pela saliva, né? Entendeu? Então, isso foi um tempo que foi muito cruel. Então, eu sempre agradeço a Deus por ter, de verdade, me dado pessoas que estão do meu lado, que sempre me instruiu como fazer a coisa e correr. E até hoje eu agradeço a Deus os amigos. Aí depois veio os outros amigos, como a Nani Pipo, que depois, em 87, 88, eu já conhecia... 86, 87, eu já fiquei minha amiga há mais de 40 anos também. E a gente fez um ciclo de amizade. E os amigos que estavam sempre juntos. E eu sempre achei que naquele tempo, para voltar à pergunta, eu acho que a gente
estava mais unido, a gente era mais unido, porque não tinha internet. A gente se unia mais para um almoço, a gente se unia mais para o jantar. A gente era do tempo do bip, então para a gente conversar era um bip, ou ia no orelhão, não tinha essas coisas do fácil. Hoje é tudo muito fácil, você quer conversar, você manda um zap, você... É muito fácil tudo hoje. Mas o que é fácil hoje também fez com que as pessoas ficassem menos amorosas, ficassem menos... Inclusive até eu, a gente está muito mais desligada de ter aquela coisa do abraço, do carinho, de convidar os amigos para jantar. E outra coisa, hoje a gente tem muito menos amigos. A gente tem conhecido, tem colega, mas amigo mesmo que você pode dizer, para contar, você conta nos dedos. Mas a noite naquele período, assim, era mais tranquila ou a noite de hoje é mais violenta? Como que era a noite? Isso que eu queria entender, assim. Eu acho que a noite do passado tinha duas coisas. Além de ser mais bonita, a gente LGBT tinha mais medo e a gente não tinha todo esse respeito, toda essa aceitação. Então a gente se cuidava mais. Eu acho que o preconceito a vida inteira existiu e vai existir o tempo inteiro. Porque você que é transfóbico, homofóbico, preconceituoso, sempre teve e sempre vai ter. Você que é racista, sempre vai existir. Mas antes a gente se cuidava mais, porque a gente não tinha lei nenhuma que fosse a favor da gente. Você podia xingar quando um LGBT, que antes não era isso, era gays, lésbicos e simpatizantes. Quando um gay ou uma travesti era assassinado, o que eles falavam é -1. Não tá aí, nem ligava. Hoje não, quando um LGBTQIA+, sofre uma discriminação, a gente tem a lei do Renato Simão, a 10948, que defende a gente. A gente tem uma secretaria do Estado que defende a gente tem uma corregedoria que defende a gente tem municípios e vereadores que é do lado da gente também. Tem os que são contra, que tem muitos contra. Mas a gente sabe aonde ir. A gente tem uma coisa que é muito importante e eu agradeço muito. A televisão, a internet, que tudo que acontece a gente filma, dá um boom, tudo. E antes, o que era que a gente tinha? Não tinha respaldo, né? Não, a gente não tinha nada. Então... Até lei hoje, né? A gente tem leis tem a que foi do Renato Simão, deputado estadual de 2000, que essa lei está aí pra gente. E... o mais importante, hoje, a gente entra na casa de todo mundo na mesma hora como qualquer um. Em todos os programas de TV tem LGBT e a gente pode falar das nossas demandas. Hoje a gente tem a parada LGBT, que é a maior do mundo, onde a gente leva 2, 3 milhões de pessoas e que eu tenho orgulho de fazer parte desde a primeira, de ter caminhado junto com a parada de lá, com a parada de Santo André, com muitas paradas de toda a Zona Leste. Porque hoje a gente tem a parada de São Paulo, mas a gente tem parada no Brasil inteiro, onde a gente coloca 1 milhão de pessoas, chegamos a ser 3 milhões de pessoas na rua brigando por direito. Então os políticos também vê que ali a gente já tem deputadas mais votadas LGBT, a gente já tem senador assumidamente LGBT, a gente já tem governador que se assumiu agora há pouco tempo, mas se assumiu... Governador? Eu não estou sabendo de governador. Sim, governador do Rio Grande. É verdade. Do Rio Grande do Sul. Verdade. Na verdade, ele se assumiu... Eduardo Leite. Ele se assumiu depois que o Bolsonaro jogou no ventilador, mas se assumiu, que até então nunca tinha se assumido. E a deputada, você fala da Érica Hilton. Tem a Doda também, a gente já tem vereadoras, entendeu? Também já me candidatei. Então, eu acho que a gente tem que estar ganhando onde espaço. O povo está. E eu acho que ser LGBT, para mim, sempre foi motivo de orgulho, sempre foi motivo de felicidade. O personagem que eu tenho da Salete Campara, que vai fazer 40 anos agora, para mim foi o que me deu um espaço de entrar nas casas de todas as pessoas. E agora muito mais, porque eu, a partir de junho, eu sou conselheira estadual de São Paulo, defendendo a bandeira das travestis e mulher trans, e todas, fui eleita como travesti e mulher trans de São Paulo ao Conselho Estadual, onde eu vou lutar pelos direitos de todas que estão, todas e todos e todes da comunidade LGBT, porque é um conselho
onde a gente pode cobrar dos políticos. E quando eu me candidatei, eu falei, eu vou me candidatar, porque você tinha que escolher. Eu falei, eu tenho que assumir que de verdade o que eu sou durante o dia... Sim, a sua bandeira. Porque você olha para mim, você já sabe que eu, de longe, sou um LGBTQIA+. Agora, eu sempre estive do lado da drag, nunca falei que eu sou uma travesti durante o dia, e isso e aquilo. E até o preconceito tem dentro da nossa comunidade Sim. também, de você falar do que você é. Tira uma dúvida e me corrija se eu estiver errado. Qual que foi a importância do Silvio Santos? Porque o Silvio Santos foi, acho que talvez, o único programa na TV brasileira, ou o primeiro, talvez, que trouxe as drags para televisão. Né? Ele levava bastante, assim. Sim, né? sim. Eu agradeço muito ele. Queria que você falasse dele. Sempre que eu estive lá, ou no programa dele, ou no Teleton, e com ele, ele sempre foi maravilhoso. E de brincar, lógico. E quando ele começou, eu falei, ele era transfóbico, era preconceituoso, porque fazia gracinha, fazia piadinha. Só que aquelas piadinhas de 80, 81, 82, é diferente. Hoje a gente lidar com politicamente correto, que a gente não pode, tem que ser... Mas a gente não pode negar nunca que foi ele que abriu a porta do Brasil para todas as travestis, para todos os transformistas, para todos os LGBT, poder entrar na casa do povo, mostrando a arte, mostrando o trabalho. Tem a travesti, e tem até hoje as travestis, que ia para Paris, Londres, Itália, trabalhar lá, e quando voltava, qual era o sonho? Ir no programa do Silvio Santos, ir no programa do Bolinha, porque eram as pessoas que abriam para a gente. Hoje, graças a Deus, a TV brasileira está olhando que não precisa gostar da diversidade, mas que tem o dever de respeitar e colocar junto, porque ele sabe que o público LGBT também vende. E ele trazendo as pessoas para a televisão, isso fazia com que o público, né, principalmente a família e o SBT, é de fato uma emissora conservadora, mas assim, foi um revolucionário nesse aspecto, porque trazendo as drags, tudo, a família se acostumava a ver aquelas imagens e isso ajudava a diminuir o preconceito. Eu sempre falei que, além de eu trabalhar na boate, eu sempre quis ser uma drag que quer estar em todo lugar. Eu sempre lutei para... Eu nunca gostei só do gueto. Eu sempre quis estar fora do gueto. Eu não quis estar sempre na boate. Eu quis estar no teatro, eu quis estar no cinema, eu quis estar na São Silvestre, eu queria ir no shopping montado, eu queria ir no rodeio, eu queria ir no time de futebol, eu quis ir em todos os lugares. Eu sempre corri para estar nesse lugar, porque eu sempre achei que militar não é só você estar numa ONG, não é só você estar no cargo público. Militar é eu poder sair do jeito que eu saio há 40 anos, desse jeito, como todo mundo me conhece, e poder entrar, tomar um café e ser respeitada. Eu sempre pautei por isso, porque no momento que eu entro e sou respeitada, bem tratada e trato bem, porque tem uma coisa também, a gente tem que tratar bem para ser bem tratada, abre o caminho para as outras. Com certeza. Mas sempre defendi uma coisa, porque normalmente a pessoa fala, mas deu errado porque é LGBT. Deu errado, não. Porque a grande maioria, quando uma trans se defende com violência, ou uma drag se defende com violência, é porque ela só recebe isso o dia inteiro. Então tá o dia inteiro. Hoje, como eu comecei no programa dizendo, você não tem trabalho para travesti, nem para mulher trans, em lugar nenhum é aceitado. O que sobra para as meninas? Maquiadora, cabeleireira, que é uma profissão maravilhosa. Só isso. Ou ir para a rua, a grande maioria, fazer prostituição. Mas quem consome esse produto são as mesmas pessoas que nos atacam. Quem consome esse produto, se tem 5, 10, 20 travestis, como tem os meninos de programa na rua também, como tem as mulheres que fazem programa também, porque isso não é uma coisa só da travesti. Desde o começo do mundo, a prostituição existe. Só que uma mulher pode fazer prostituição, um homem pode fazer prostituição, mas se for uma travesti, ela é discriminada em todas as esquinas. E o mais louco que o Brasil é o país que mais consome pornografia. Mas eu não estou nem falando pela pornografia, eu estou falando pelo ato. Não, mas quando a travesti é atacada... Estou dizendo a hipocrisia. Sim, né? Mas quando uma travesti às vezes atacou, é porque ela já foi tão discriminada hoje, que ela não se dá também o direito de escutar. Então, aí as pessoas falam, mas atacou porque é uma travesti.
Atacou porque é uma mulher trans. Mas ninguém sabe o que essa pessoa vem passando segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quando chega no sábado, ela tem o direito também de explodir. Sim. E quando ela explode, ela vai ser discriminada. Isso é ela, eu, qualquer um. Porque eles só vão pegar o ato que ela fez, não pega o que ela passou a semana inteira. E o Brasil é assim. O Brasil é o que mais mata travesti no mundo. No mundo. É o país que mais mata travesti. Toda semana, todo mês, todo dia, você tem no Brasil uma travesti assassinada. Assim, né? De uma. Mas ninguém fica sabendo disso. Agora, se uma travesti num programa, numa coisa, matar um hétero, faz uma coisa. Lógico, ninguém. O que eu estou dizendo, na comparação. Na proporção, né? Na proporção de uma para outra. Porque a travesti, o LGBTQIA, é assassinado com crime de ódio. Você nunca vê uma travesti que tomou um tiro, tomou 10. Tomou uma facada, tomou 50. Aí cortou o pescoço. É sempre por crime de ódio. É muito brutal, né? É muito brutal. É uma coisa muito assim. E às vezes a sociedade não vê isso. Vamos mudar para um assunto mais leve. Vamos. Que você foi amiga também de uma grande comunicadora, você citou ela aqui algumas vezes, mas queria que você contasse alguma história da Hebe. Gente, eu tenho muita história, mas teve uma... Que a Hebe, de certa forma, é uma drag também, né? Ela tinha um lance Pra mim, ela sempre foi uma drag, e uma drag respeitosa, porque ela sempre esteve no meio de tudo. Aconteceu uma coisa uma vez, que isso foi muito engraçado. Eu estava no auge, começando, fazendo isso, todos os programas de TV para cá. E o Fernando Pires tinha feito um desfile na Hebe, que sempre os desfiles do Fernando... Outra coisa, eu tenho que agradecer sempre o Fernando Pires, porque todos os desfiles do Fernando, eu estava fazendo, ou estava com ele, ou estava desfilando aqui, porque era uma coisa muito assim. Tem uma drag desfilando sapato de mulher. E o Fernando Pires, eu sempre digo que foi o meu padrinho na moda, porque o Fernando me levou para muita coisa e é meu amigo até hoje e sempre vai ser, porque eu acho que quando eu falo amizade de verdade, eu falo de pouco, eu falo de Nani, eu falo de Miss Biá, eu falo de Fernando, eu falo de Vanderlei Bressão, eu falo dos meninos que estão comigo o tempo inteiro, que me seguem, que me aguentam, porque eu sei que chega uma certa idade que às vezes a gente é chato, e eles falam pra mim, você é muito chato às vezes, você cobra muito, porque se a gente não cobra, eles que são muito jovens, porque são todos, quem trabalha comigo é 26, 27. Ele tá fingindo que não tá escutando ali. Mas ele tá, e depois ele vai falar assim, você falou isso. Mas eu falo porque a juventude de hoje é muito diferente da nossa juventude de 40 anos atrás. Total. A juventude de hoje é muito elétrica. Não estou dizendo que eu fico super contente de estar com ele, mas às vezes, ou eu sou elétrica demais para a minha idade, ou eles são de menos. Porque eu estou no fogo de manhã, de tarde e de noite. E eles estão sempre assim, dormindo, sossegados. E estão sempre cansados. Mas eles estão cansados porque eles estão o tempo inteiro elétrico na internet. Eles são muito internet, eles são muito... E isso cansa muito, eu sei que cansa. E um dia eu fui no programa da Hebe, eu sou devota de Nossa Senhora de Fátima, como ela, de Nossa Senhora da Salete, e eu levei uma santa que ela não tinha, que era de Nossa Senhora da Salete. Aí eu dei para ela, adorei, isso e aquilo outro, tá. Foi como assim, meu aniversário é dia 23 de maio, sexta-feira que vem. E era assim, tipo, essa semana. Aí tocou meu telefone, a gente não tinha... WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Tocou meu telefone. Pode falar palavrão? Pode. Tocou meu telefone, tipo, às 7h30 da manhã. Oi, Salete, é a Hebe. Ai, se foder, isso é hora de ficar ligando pra casa dos outros? Aí tocou de novo. Falei, puta que pariu, para de passar trote, porque desliguei o telefone, sempre falando alguma coisa. Aí na terceira vez, falei, não aguento mais. Aí soltei, porque era 7h30, eu tinha chegado da boate 5 horas da manhã. Daqui a pouco toca o meu telefone. Era o Fernando. Bicho, a Hebe tá te ligando e você tá acabando com ela. Aí a Bia em seguida. A Hebe tá te ligando e você... Eu falei, não, é a Hebe mesmo. Aí eu já perdi toda a noção do... Aí tocou o telefone, ela vai ligar aí. E aí eu não sabia mais nem o que falar, né? E ela começou a dar... Eu falei, gente, me desculpa, porque eu vou mandar um presentinho pra você, isso e aquilo, e eu não tinha o endereço, e papapá.
Mas aí eu perdi toda a noção, porque eu falei, pô, a Hebe Camargo me ligando. Tudo bem que eu ia no programa, o Marcelo era meu amigo, eu ia na festa, mas você não espera. Que ela ia Eu te nunca ligar em esperei na casa. minha vida de uma Hebe me ligar. Porque para mim era... Porque eu ia no programa, tirar uma foto, fazer uma foto, ir na casa dela, convidar, é outra coisa. Aí quando ela me ligou, me mandou presente, aí eu me senti a dona da bola. Aí eu toda, primeiro eu fiz, me desculpa. É porque as pessoas... E eu tava logo de telefone, que foi logo quando eu mudei para aqui, até o telefone era difícil a gente ter em casa, né? Era coisa de rico, né? Aí todo mundo começou a ligar. Aí eu falei, gente, e ela pegou, falou, aí eu, ai meu Deus do céu. Aí ela mandou um presente, e isso foi uma história que eu guardo que foi marcante. Com o Silvio Santos também. E qual que foi o presente? Só pra gente tirar essa curiosidade aí. Foi um presente maravilhoso. Não pode falar o que é. Foi uma corrente com a Nossa Senhora de Aparecida, maravilhosa. Linda, né, essa noite? De ouro? Deve ser, né? Ela não vai dar bijuteria. Mas se fosse bijuteria, se fosse plástico vindo Deb, para mim se tornou ouro. Mas era maravilhosa, que eu guardo com todo o carinho do mundo. E o mais importante foi o respeito que ela sempre me tratou. Sim. Sempre que o Marcelo, até hoje, onde a gente se encontra, sempre me tratou. Tanto é que o meu podcast, meu primeiro programa que eu fiz, um podcast, eu convidei a Miss Biá, que fazia a Hebe, que eu estreiei. Quando eu estreiei, foi no dia 8, dia do aniversário da Hebe, que é dia das mães. Aí eu chamei Miss Biá, que trabalhou com ela há 40 anos, chamei Nani Pipo e chamei o Miguel Falabella, meu amigo maravilhoso, me liberou a atriz que estava fazendo o musical Hebe, para a gente fazer um programa toda vestida de Hebe. Então era 4 Hebe, em homenagem a Hebe, que ela me deu muito axé. E você ia falar do Silvio Santos? E o Silvio Santos comigo me deu presente, me deu dinheiro, né? Porque sempre que eu ia no programa dele, eu ganhava. E no último, até numa brincadeira, que foi o último que eu fiz, que foi eu, David Brasil, Mama Busqueta, Leão Lobo, quem era o outro? E o Léo Dias. A gente brigava tanto, e mais as drags, né? Que a gente brigou tanto que eu até falei, ai, Silvio Santos, eu quero tanto engravidar de você, porque eu preciso mudar a minha vida, a coisa tá difícil. E ele brincava de um jeito tão carinhoso, porque também eu tenho amizade com as filhas dele, Sim. que é a Silvia, a Bravanel, que é super minha amiga, a mãe do Tiago, o Tiago. Então eu sempre, na verdade... Eu não posso reclamar que a TV foi maravilhosa comigo. A Galisteu foi maravilhosa no programa, ela sempre me convidando. A Jimene sempre foi maravilhosa comigo. Na Bandeirante, todos sempre foram maravilhosos comigo. A própria Record, que é uma TV evangélica, religiosa, sempre foi maravilhosa comigo. Então, a TV sempre foi muito boa comigo. Então, eu não posso negar. E eu consegui fazer muitos amigos no teatro, no cinema. Mas também tem uma pessoa que foi ótimo para a Salete crescer um pouco mais, que foi o Hector Babenco, que me chamou para fazer Carandiru, que me chamou para fazer... Sonho em Fura, mesmo que eu tenha feito muita coisa com ele, mesmo no cinema ter aparecido pouco, mas foi cachês que me levou para muita coisa, e eu não posso reclamar da TV, dos artistas, da imprensa comigo. A imprensa sempre foi maravilhosa comigo. E você, e foi tudo isso porque você foi maravilhosa para eles também, né? Porque você, a sua imagem, o público sempre gostou, você sempre foi uma artista muito benquista pelo público, pelos produtores, né? Então tem uma reciprocidade ali. Tem, eu tenho que dizer, tanto daqui como os assessoria de imprensa, porque você tem uma assessoria de imprensa boa, tem muito Liede Monteiro, Aliciane Cavalcante, saudosa, que sempre me convidou para tudo, Fernanda Barbosa, Paulo de Simone, o Léo e o Rodrigo, muita gente de assessoria, Lu Barbosa, gente...
Você falou do Hector, né? Eu ia chegar do filme do Carandiru, que foi um marco, né? Porque Concorreu ao Oscar, né? concorreu. Eu concorri 2 vezes ao Oscar, porque, olha só, gente, 2 vezes eu participei de 2 filmes e os 2 filmes foram concorrer ao Oscar, mesmo não tendo ganho. É só de estar Só lá. de estar lá e eu ver minha foto. O primeiro, eu agradeço o Hector, que é a primeira matéria do filme Carandiru, porque eu estava na primeira versão do Carandiru, porque mudou o Carandiru, foi uma longa história do Carandiru, porque a primeira versão não ia ser com o Rodrigo Santoro, ia ser com a nossa saudosa Thelma Lippe, uma travesti maravilhosa que Deus a tenha também. Pior que todo mundo está falando, morreu, né, gente? O Gero Camilo, que era o Sem Chance, né? O personagem dele, você aparece naquele núcleo que era aparece da lá cela que ficavam com ele. as travestis. Travesti. Só que antes, na primeira versão, era muito mais. Aí, como a Thelma veio a falecer, aí entrou o Rodrigo. E eu apareço nessa cena, e na cena que é mais forte, que eu já não apareço de Salete. Porque foi muito engraçado, porque quando eu saí da Boate Dange, eu trabalhava na Dange em 2000, não foi nem 2000, foi 98, porque eu não trabalhava nem na Dange, eu trabalhava na Salvecha. E quando me chamaram para fazer o cast do Carandiru, eles me viram desse jeito. Falaram, vai ter uma travesti, e isso e aquilo. Só que quando eles me viram de Salete, mas... Marilyn Monroe. Não, de Salete eu, com meu cabelão, grandão, bem mais feminina do que o personagem Salete. Aí quando eu cheguei lá, porque a primeira vez que eu fui falar com o Hector Babenco foi dentro do Carandiru mesmo, na primeira parte, lá no Carandiru. Aí quando eu cheguei toda assim, eu saí da boate, porque ia gravar 4h30 da manhã, eu saí da boate 3h30, que era na Rego Freitas, na famosa Boca do Lixo, onde foi feito toda o... As pornochanchadas. E, gente, você falou em pornochanchada. Eu não posso deixar de falar dessa pessoa que é Nicole Pude, que foi ela que me levou ao teatro, foi ela que me dirigiu, uma pessoa que me levou pro teatro. Aí ele falou um palavrão, puta que pariu, quem tem Marilyn Monroe no Carandiru? Eu já estava morta de sono, só que eu não sabia quem era falou... É um argentino, né? Era assim, eu falei, não tem nada a ver. Falei, eu já estava meio... fiquei louca também. Falei, puta que pariu, foi vocês que me chamaram, foi vocês que foram atrás, o que você quer? Ele falou, você acorda desse jeito? Falei, eu nem dormi. Eu nem dormi, tô saindo direto da boate. E isso e aquilo. Aí todo mundo começou a dar risada. E eu não entendi. Só que ele era... Você batendo boca com o diretor. Era o bom de boca, ele era o cara. Aí falaram, não, vai fazer desse jeito, mas tira essa roupa, que eu cheguei toda glamourosa, porque eu fui toda assim. Aí me colocaram uma blusa, uma camiseta da Lady Di, um shortinho todo rasgado. Quando eu me vi, eu falei, gente, eu tô bandida, eu tô... Uma maquiagem toda... A minha maquiagem estava bonitinha, eles borraram tudo, ficou assim. Mas eu falei, não, isso tá muito feio, tem que ter um taierzinho. E eu comecei a fazer. Toda a cena eu apareci, ele falou, então tá, você vai ser a madrinha de casamento. Falei, ótimo. Aí a primeira fala era desse jeito. Eles desse jeito. O Rodrigo falava assim, o que nos salvou foi o amor. Aí eu virava assim. Pode falar? Pode, lógico. Aqui não tem censura. Amor de viado é rola. Porque era texto assim, aí todo mundo dava risada. Aí, outra cena, eu falei, eu transei com 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, mas não peguei nada, eu tô salvo. Aí, mas graças a Deus eu vou casar. E eu falava desse jeito. Mas também com um noivo desse, o cão chupando manga. Só que quando eu falava, todo mundo dava risada com as coisas que eu falava. Aí... eu gravei um monte, aí o Hector Babenco, na primeira matéria que saiu, na Folha de São Paulo, uma foto minha, grande. Aí eu apareci, colocou todas as coisas. E eu só aparecia assim, dublando. Todas as minhas falas, eles contavam que eu só falava, tudo que eu falava, todo mundo dava risada. Eu falava, isso não pode ficar depois do filme. Essa fala não pode ficar. Como que a gente está falando do massacre, está falando disso, o pessoal...
E você fazendo Aí graça, na hora né? do tiroteio isso, aí as outras, corre, 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 corre. Falei, corre, olha a bala, viado, corre, porque quem não corre se mata. Olha, e eu era toda Aham. palhaça. Aloprando lá. Era. Eu falei, vamos correr. Aí ele falava assim, o que me salvou foi o amor. Eu falei, que o amor, o que salvou foi que você correu, foi que você se escondeu. Então, eu sempre, nas falas Sim. dele, era fala diferente que eu fazia. Então, isso deu ibope. Quando ele foi lançar o filme nas salas de cinema, me levou para todo e eu ficava lá na frente. Então, isso para mim foi maravilhoso. O Hector Barbento foi um grande diretor que felizmente nos deixou. Dali eu fui para Ana Maria Braga, depois eu fui fazer Faustão. O Duda, que morreu, que era um grande maquiador. Aí veio São Paulo Fashion Week, que eu comecei a aparecer muito. Sempre na primeira fila. Porque eu também fazia minha. Você é mediática, né? Eu vi o que também. Eu sempre estava do lado onde a câmera ia me pegar melhor. Eu sempre dei um jeitinho. Aquele jeito que o brasileiro dá também, né? Marqueteira, né? A gente sempre tem que estar onde o povo está. Porque a Hebe falou uma coisa para mim que é assim: não seja só amigo do apresentador, do bom de boca, seja amigo de quem está atrás da câmera. Porque quem vai te levar para a TV, quem vai te colocar o foco, quem vai te deixar bonita é o cameraman. Então, quando eu vou para um programa, eu já faço amizade com o cameraman, eu já brinco, eu já faço isso. Porque na hora que ele vai pegar, se vai dar uma deixa do apresentador, ele já coloca em você. Então, isso eu sempre soube me portar para aparecer também, né? E sempre tentei dar o melhor de mim também. E uma coisa que você tem, assim, eu sempre percebi isso, o quanto você é querida pela classe, não só pelo povo, né, pelo público, mas pela classe artística, né? Porque você tem muitos amigos artistas que te admiram, que te respeitam, e isso é fruto, inclusive, da sua conduta, da sua postura, de tudo que você já fez, não só na carreira artística, mas das bandeiras que você levanta também, né? Sim, eu tenho uma coisa que eu consigo andar em todos os lados, porque uma coisa que eu falo que o respeito é fundamental. Desde as escolas de samba, de todas. Eu vou nas escolas Mancha Verde, que é de time de futebol. Eu vou no São Paulino, que é de time de futebol. Vou na Leandro de Itaquera, que é na Zona Leste. Eu vou na Moca, vou no Grajaú. Eu estou em todos. Na política também, eu tento conversar com todo mundo, porque eu não sou só uma bandeira LGBT, eu sou um corpo militante, um corpo que vai. E para a gente militar, a gente tem que conversar com todo mundo. Desde a primeira parada, que são poucas das drags, que no começo não era nem drag, era transformista, que estava, que eu conto na primeira parada de São Paulo, Nani Pipo, Silvete Montilla, eu. Depois na segunda já veio Cacá, Divina Núbia, já veio um monte de outra. E na do Rio eu também fui a primeira a estar, porque eu acho que nosso corpo é militante, o nosso trabalho é militar pela sociedade. E eu sempre falo, militar não é você dar dinheiro, militar não é você estar fazendo milhões de projetos, militar é eu estar aqui, as pessoas estão me vendo, e ou gostando ou não gostando, eu vou entrar na casa de alguém que vai falar, e pode alguma das coisas que eu falar durante o programa fazer aquela pessoa pensar diferente e respeitar, porque você não é obrigado a gostar de mim. Mas eu quero o dever de que você me respeite. E que não só me respeite, respeite todas as travestis, respeite todas as trans, respeite principalmente todas as lésbicas. Porque quando o pessoal fala de lésbica, a lésbica sofre muito, porque além de ser uma mulher, que a mulher já é penalizada demais, a mulher é muito mais assassinada, a mulher é discriminada no salário de um trabalho. E quando é uma mulher lésbica, é muito mais. Porque a primeira coisa que ela escuta, só virou lésbica, porque você não encontrou um homem como eu que fizesse direito. Então, tem que ter um olhar diferente. Um homem trans é a mesma coisa. Então a gente não só vê o lado, porque é muito fácil ver uma drag queen que faz o palco, que faz a TV. É muito fácil você ver uma travesti que está na frente da TV, que está na televisão, é uma coisa. Mas quando é uma travesti da periferia, preta, já imaginou quantos preconceitos ela vai ter? Imaginou como eu, nordestina, gay, aí depois virou drag queen,
se assumiu como travesti e mulher trans. Cada preconceito, você vai ter cada dia mais preconceito. Sim. Porque ser drag queen é um personagem. É ser um artista. E o artista não tem sexo, ele pode ser o que ele quiser a vida Tem inteira. uma licença poética aí. Mas quando você fala sou travesti, você vai sofrer muito mais preconceito e muito mais discriminação. Até mesmo dentro do nosso meio a gente sofre preconceito. A gente está chegando na reta final da entrevista. Você vê que com você daria para fazer umas 5 horas, que você tem muito assunto para contar. Eu queria que você falasse rapidamente do seu trio no carnaval. Você tem um bloco, né? Tenho 3. Putz grila. Eu tenho 3, porque eu sempre achei que a gente não pode ser só mais um, a gente não pode vir só para estar. A gente tem que vir para fazer, para mostrar e dizer que todos nós podemos estar onde a gente quiser. É por isso que quando eu falo que a hora do respeito, a hora da amizade, a hora de conversar, porque para você ter um trio elétrico, você precisa de ter muitos parceiros. É nessa hora que você tem que ter amigo, é nessa hora que você tem que ter a empresa, é nessa hora que a gente precisa de uma pessoa para falar do nosso projeto, para o público estar. Então, tudo que eu faço, eu agradeço primeiro a Deus por estar comigo, quero agradecer aos meus amigos, como a própria Rita Cadillac, que ela e Nani Pipe e a Jo Bonito, que são madrinha dos meus trios desde o começo, o Felipe Ossana, que está sempre comigo, o Lê Sanucci, o Tiago Portugal, a assessoria de imprensa, que está sempre comigo também, e um monte de outras pessoas que estão começando agora comigo, porque eu já estou fazendo carnaval, já estou correndo atrás do carnaval agora para 2026. Então você não pode deixar de dizer que sem amigo você não faz. Sem um deputado para ajudar, sem um vereador. Eu sempre falo, tem a professora Bebel, que está sempre junto lá, falando, o vereador Hélio, que está sempre lá, e são pessoas diferentes. Um é do Sindicato dos Químicos, outro é de São Bernardo de Campos, então, Alfredinho. Então, a gente tem que ter essas pessoas que estão do lado da gente. Tem o deputado Alfredinho, que é de São Bernardo dos Campos, que não é do lado LGBT, mas ajuda a causa. Professora Bebel nem se fala, que é da educação. Um bloco de carnaval tem que ter essa pauta da educação. Educação é fundamental. Então, eu sempre estou falando. Aí eu venho o apoio do Sindicato dos Químicos. E mais das outras empresas que a gente corre atrás para falar o ano inteiro. Já tive várias empresas comigo e sempre estão votando, como a Amistel, Drive, Xuxa, Cruzeiro da Xuxa, Navio da Xuxa. Então eu corro atrás de tudo, porque pessoas que dizem que apoiam a diversidade tem que ser na hora de colocar o bloco na rua. Exatamente. Não é só dizer, falar, eu apoio, né? isso e aquilo. E quando diz que faz e não faz, eu falo. Eu já passou muita gente, com a deputada federal Juliana Cardoso, que era vereadora, que ajudou. Eu bato na porta de todo mundo. É igual o pessoal que fala que apoia a educação, tudo, cadê para apoiar o catedrático? Pois é, gente, olha aí, tem que pedir. Educação é fundamental. E esse site fala de educação. Então, a hora é agora. Ixi, ó, se você trouxer 10% dos seus patrocinadores, o negócio já tá fechado aqui, Salete. Olha aí, gente. Mas é isso mesmo. A gente tem que pedir e não tem que ter vergonha. Exato. E eu sou aquela pessoa que bate na porta. Eu vou fazer isso. Olha aqui, já vou aproveitar para convidar. Eu sei que eu não sei se o programa vai passar, mas vou convidar todo mundo. Dia 23, agora de maio, eu faço minha festa no antigo Trash 80, na Álvaro de Carvalho 40. Quem quiser ir está convidado. Entrada R$ 25,00 antecipado no dia 40. Porque também... Com direito a foto com a Salete. Também. Complexo Cambridge. Então, eu já... Tá vendo? Ó, Merchan, você também não perde tempo, hein? Meu amor, porque é isso... Eu falo no meu bloco, Sim. não tem um patrocínio, mas você quer subir no meu bloco, quer beber, quer se divertir, quer ter segurança, não quer ter seu celular roubado no meio do tumulto, porque isso acontece também, compre a camiseta do Bloco da Salete para 2026. Me siga nas minhas redes sociais, @Salete Campari, e já faça a sua parcela em 12 vezes da camiseta do meu bloco. Salete, você ia fazer isso, eu ia já me despedir, te agradecer pela presença, né, que para mim foi uma honra ter você aqui. Eu
como te falei, eu admiro muito a sua trajetória, tudo que você construiu aqui, sua conduta, sua postura. E para mim é uma grande alegria ter você aqui. Você já deu as suas redes sociais, mas se quiser de novo falar pro pessoal onde que te encontra. Ela é super acessível, eu entrei com ela em contato pelo Insta, ela respondeu, então é só mandar um direct para Manda. Quando eu Salete. ver, e até me xinga que eu não, mas eu sempre respondo mesmo, porque quando a gente abre uma rede social, mas quero deixar claro, não me xingue não, que eu xingo de volta. A gente é muito sincera com nossos parceiros, porque hoje um amigo que a gente acha que não pode fazer nada é aquele que pode te ajudar. Vem comprando a camiseta, porque o patrocinador de um evento é você, não importa com quanto. O trio elétrico cabe 70 pessoas, eu vendo 70 camisetas. Você pode ser uma dessas 70, montar o seu bloco dentro do bloco da Salete. Ir lá, aí o pessoal fala, mas o que é que eu vou ganhar? Você vai ganhar um dia de alegria com os artistas, bebendo seu prosecco, sua champanhe geladinha. A gente tem que se dar esse luxo também no carnaval. A gente tem. E eu quero que você se dê esse luxo junto comigo no bloco da Salete Campari, que sai num domingo antes de carnaval, que é uma semana antes, no dia do carnaval e eu saio 3 vezes. Saio no sábado antes, no domingo de carnaval e na terça-feira encerro no carnaval. É isso aí. Você tem 3 oportunidades de ser feliz. É só me mandar uma mensagem no Instagram. Então é isso, gente. Obrigado pela presença, obrigado, Salete, pela participação. Se inscreva no canal e até o próximo episódio de O Catedrático. Curta e compartilhe com os amigos quando essa live for ao ar.